Estamos aqui para mais uma entrevista, mais um podcast aqui na GAD Investimentos. Você quer fazer investimento, aqui é o lugar. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu conheci há poucos dias, tá? E ele está até aqui apreensivo, saber o que a gente vai perguntar para ele, né? Que é o José, né? Conhecido como Zezinho Pastel, é isso? Isso aí. Zezinho Pastéis. Uhum. Essa é a tua empresa. Minha empresa. Então, sou José Aparecido, né? Aí eu represento a empresa Zezinho Pastéis. Fazem 22 anos que a gente está nesse negócio. E graças a Deus me identifiquei muito com o pastel. Hoje é o negócio da minha vida. Uhum. Então, falando da sua vida, conta um pouquinho como é que foi a tua infância. Você nasceu em Maringá? Onde que você Eu veio? nasci em Iretama. Aí uma família numerosa, nascemos em Iretama. Aí viemos para Maringá trabalhando no Ceasa. Comecei a trabalhar aos 12 anos no Ceasa. E trabalhava em 2 empregos. Tinha o Ceasa e eu fui trabalhando na banca de pastel também, fazendo freelance. Uhum. Aí apareceu uma oportunidade, depois de muito tempo trabalhando de empregado, apareceu uma oportunidade de comprar minha própria banca de pastel. Aí eu tinha uma casa para morar nessa época. Aí, minha casa quanto tempo você ficou no pastel para ter a ideia de comprar uma banca de pastel? Fiquei trabalhando mais ou menos uns 5 anos de funcionário. E ali e no Ceasa? No Ceasa. Aí depois de 5 anos eu tinha uma casa que estava recém-terminada, faltava bastante coisa ainda. Aí apareceu a oportunidade de eu vender essa casa para comprar uma barraca de pastel. Aí minha família caiu de pau em cima de mim. Que loucura, Você é cara doido. Se sair der errado, você vai morar dentro da barraca de pastel? Daí eu com a minha esposa, a gente conversou bastante, falou, o nosso sucesso depende de nós, o nosso fracasso também. Então vamos vender a casa e vamos comprar barraca, vamos trabalhar? E foi trabalhando e estamos até hoje. Uhum. E como que você chegou aqui a morar em Maringá? Assim, sua família, seus pais mudaram para cá ou você já estava casado? Como é que foi? Não, para trabalhar aqui. Eu vim bem jovem ainda para Maringá. Eu tinha sonho de morar na cidade. Eu morava em sítio. Eu queria morar na cidade, aquela falsa ilusão que a cidade era mais fácil. Aí vim para cá, me deparei com bastante obstáculo. Mas o sucesso, assim, a gente trabalhando, conquista, né? Aí trabalhando bastante, me dedicando, sempre Deus na frente também das minhas decisões, e estamos aí até hoje. Que legal. E lá no Ceasa, eu conheço uma pessoa lá, que é o Irmãos Lara lá. Ah, sim. Você conhece? Conheço também. Então aí, amigão meu lá, o Elias. Se você estiver vendo aí o podcast, um abração. E daí você veio pra cá, você estava com quantos anos? Veio sozinho, assim, sem a família? Não, Coragem. Primeiro veio um irmão meu mais velho. Aí veio aqui, morou na casa de parente. Aí ele falou, Maringá é bom. Vamos sair desse buraco que você está em Iretama, Maringá é bom. Aí trouxe toda a família para cá. E você falou que a família é numerosa. Numerosa é 5, 2? É, quase o dobro. Estamos em 10. 10 irmãos, 10 filhos e o pai e a mãe. Sendo 6 Marias e 4 José. O meu é José Aparecido e os outros, consequentemente, José mais alguma coisa e Maria alguma coisa. Você foi, com certeza, ideia dos pais. Sim. Tá bom fazer um bem bolado aqui, fazer um time de futebol aqui. Não. Só um casal eu tenho. E daí você veio para cá e aqui que você conheceu a tua esposa? Foi trabalhando, aí tinha os amigos em comum que conheciam ela aí. A gente começou a namorar, aí foi um namorinho de criança. Comecei a namorar ela, eu tinha 15 anos. Aí foi aquele namorinho infantil, aí a gente se separou, fui fazer outra coisa, fui até morar em Rondônia uma época. Aí ficamos um tempão separados, aí depois de vários anos, eu tinha uns 20 anos, eu voltei para Maringá, a gente começou a namorar sério, aí casamos. Depois de 5 anos separados, voltamos para casar. Como que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula? Ela tá aqui, tá? Tá aqui, ó, olhando tudo aí. E daí você conheceu a tua esposa e tal, tem filhos? Tem 2 filhos, tem a Amanda e tem o Lucas. Trabalha contigo? Trabalha. O Lucas, meu braço direito, trabalha comigo. Minha filha também trabalha comigo também. E minha esposa trabalha em casa e cuida da pastelaria da casa e a avó. Ela cuida da netinha nossa também. Já é a vovô. Já. Graças a Deus. Coisa boa, hein? Eu vi recentemente o pastor Luciano Subirá, uma vez ele veio em Maringá aqui, ele falou uma frase que fica na minha cabeça. Ele falou assim que neto é a sobremesa da vida.
Para você assim também? Eu acho que é melhor que a sobremesa até. Neto é uma coisa fantástica, só sendo avô para explicar. É melhor que ser pai, ser avô é melhor que ser pai. É menos responsabilidade, entre Você aspas, pega só a e parte boa. e muita satisfação, é muito bom. Pega só a parte boa. Fez cocô, alguma coisa, ó. Aham. A conta tá bem, não tá doentinho, vem cá. Mas apesar que a minha esposa ela participa bastante da Uhum. educação, cuida bastante para minha filha trabalhar, ela sim, cuida bastante. Não é só a parte boa que ela fica, não. Ela é responsável por bastante coisa da educação E dela quando também. você veio para Maringá, você foi trabalhar direto no Ceasa, foi o primeiro emprego? Foi o primeiro emprego, E lá em Iretama você trabalhava na roça, assim? na roça. Aí vim para Maringá, comecei a trabalhar dos 12 anos, trabalhei até os 19 anos no Ceasa. Aquele tempo podia trabalhar de Uhum. menor, né? Hoje não pode mais. É, Comecei aos 12 anos no eu Ceasa. também tenho carteira assinada a partir dos 14 anos, mas hoje é até um erro, né? É, Porque eu fico pensando, né? Com a internet e tudo, um menino de 13, 14 anos sozinho em casa, nem eu só tenho só a minha menina, mas a minha uhum, menina é uma maravilha, né? Tá aqui ajudando a gente, é uma maravilha. uhum. Mas pensar assim que fica em casa com os pais trabalhando, com a internet, né? Foi Não se sabe o que vai dar, sem né? controle, né? Sem Internet controle. tem de tudo ali. Aham, é isso mesmo. E daí você veio e trabalhou no Ceasa e como que foi para você? Alguém te chamou assim para fazer um extra no pastel? Alguém já trabalhava no Ceasa e fazia? É, Isso te chamou? minha família, na verdade, tem bastante pasteleiro. Aí eu tenho um cunhado que trabalha no pastel, aí ele me chamou para, depois do expediente, eu ir trabalhar com ele. Aí fui trabalhando depois do expediente, domingo, de Fazendo um madrugada, extra? essa hora extra. Aí fui gostando da ideia, gostando de ganhar dinheiro também. Aí Uhum. ele que falou, um dia vai ter que parar de ser empregado, vai ter que virar patrão. Compra uma barraca para vocês. Aí a gente tomou essa decisão aí, foi uma decisão assertiva. Uhum. Você sabe que é uma coisa que você falou agora que é bem interessante, é que quando eu comecei a trabalhar aqui em Maringá, que foi mais ou menos a história parecida, só que minha família mora mais perto, né? Mas é cidade pequena também, que é a Floresta, né? Eu brinco até, eu vim da selva, né? Então o nome da cidade é Floresta. É, sou nascido em Maringá, mas quando eu vim trabalhar aqui e comecei a trabalhar na área que eu trabalho até hoje, assim, eu trabalhava como se fosse meu, sabe? De jeito que você falou aí, já deu esse gancho, porque Uhum. eu percebi já, assim, que você possivelmente, não é porque é um parente seu, mas você estava trabalhando ali como fosse seu, senão eu acredito que ele não falaria isso para você, né? Que Sim. você tem que deixar de trabalhar de empregado, você tem capacidade para ter um negócio, Aham. né? Então eu tinha essa pegada também, então eu me senti agora na tua pele aí, como é que foi no Aham. começo, assim, né? Mas eu acho que se torna bem mais leve, né? Você falar assim, vou trabalhar, vou aprender a gostar de si. Mesmo que você não goste, você falar, vou aprender a gostar do que eu faço, se torna mais leve, é mais tranquilo. Se a pessoa todo dia trabalhar mal-humorado, eu acho que não faz sentido. Falar, eu não gosto de fazer isso. Se eu não gosto de fazer uma coisa, eu não faço, eu paro de fazer. Por isso que eu falei para você no começo, eu me identifiquei muito com pastel. Eu amo o que eu faço. Eu faço com muito prazer, assim, com muito amor. Gosto demais. E você se identificou no que, assim, de ter que conversar com as pessoas, o que que te chamou a atenção de trabalhar com isso? Eu acho que tudo no pastel me chama atenção. Eu gosto de tudo. Eu gosto do contato com o público ali. Eu gosto que meu filho trabalha comigo, minha filha trabalha comigo, minha esposa trabalha comigo, emprega todos nós da casa. Minha esposa é fisioterapeuta. Minha filha é Uhum. fisioterapeuta. Meu filho começou uma faculdade e não terminou. Aí eles falaram assim: não, não quero ser fisioterapeuta, eu quero ser pasteleira. Minha filha para sua causa, minha esposa para sua causa. E hoje elas não exercem fisioterapia e estão no pastel. Aí é muita coisa que agrega, assim, a gente Uhum. conversa bastante. Hoje é sexta, né? Nós trabalhamos até quinta. Toda Uhum. quinta termina a nossa semana de trabalho. Aí a Uhum. gente, meia-noite, nós fazemos um churrasco em casa. Eu, minha filha, meu filho, Virou meu genro, tradição já. tradição, para conversar sobre o assunto da semana, o trabalho da semana. Ele é uma reunião, uma coisa muito gostosa, assim, que a gente Uhum. mantém e fortalece os vínculos, assim, de trabalho, de família. É muito bom. Então, para você, assim, o trabalho, a família e o prazer de estar ali junto se misturou, Isso aí né, em soma volta do demais. pastel. Aham. Soma demais isso aí. E a gente é uma família bem parecida, assim, a gente se combina muito.
Meu filho, lá em casa não precisa falar para ninguém fazer nada, cada um sabe a sua função. Desde o começo foi ditado assim, ó, esse é o seu serviço, esse é o meu, aquele é o dela. Aí a gente é muito entrosado, a coisa flui, aí não tem peso, não tem dificuldade. Cada um faz o seu serviço com alegria. Aí as coisas funcionam, caminham muito bem. E com certeza você transmite isso no pastel em si, né? No É, sabor do pastel em si. E você mesmo que faz tudo. lá em casa cada um tem a sua tarefa, né? Eu, por exemplo, eu faço os recheios e os molhos. O meu filho Lucas faz a massa, ele é responsável pela massa. Aí a minha esposa e minha filha é responsável por fechar os pastéis. Aí cada um começa no seu horário, termina no seu horário, cada um sabe exatamente o que tem que fazer, sem estresse, sem um se desgastar com o outro. Nessa trajetória de família, trabalho, assim, teve alguma situação assim que foi muito difícil para você? Você já pensou em desistir? Ah, não vai dar certo, vou fazer outra coisa. Teve algum momento assim que foi difícil? Teve vários momentos difíceis. Teve vários momentos difíceis, mas como eu te falei, a gente é uma família muito unida, assim, a gente tem muito Deus na nossa família. Aí as dificuldades a gente resolve entre nós mesmos e a gente fala assim, não, vamos procurar um caminho, vamos procurar uma saída. Aí coloca Deus na frente das decisões e a coisa caminha, nós resolvemos o nosso problema. A gente não leva problema para cliente, não leva problema para feira. Nosso problema a gente resolve em casa e caminha naturalmente, como se nada tivesse acontecido, justamente por causa desse laço que a gente tem, esse vínculo familiar com Deus, assim. Mas teve assim alguma situação que você poderia compartilhar com a gente aqui de dificuldade que você superou? Quando a gente começou, por exemplo, a gente tinha uma casa, a gente vendeu a casa por 50 mil reais. Aí compramos uma barraca de pastel por 38 mil reais. Lá em 2002. A casa que a família morava. A casa que a família morava. Aí fomos pagar aluguel em outra casa. E aí já vou te perguntar, e daí a família se aceitou de boa, vamos investir no negócio? Minha esposa, naquela época as crianças eram pequenas, minha esposa abraçou a causa, ela falou assim, ó, ela que falou essa palavra assim, nosso sucesso depende de nós, nosso fracasso depende de nós também, não devemos atribuir ninguém, vamos tomar essa decisão, vamos trabalhar? Aí, nessa época que eu estava te falando, a gente vendeu a casa por 50, comprou por 38, sobrou 12 mil reais. Eu falei, ixi, que esses 12 mil reais aqui a gente vai trabalhar um tempão tranquilo, a gente tem dinheiro para tocar. Cara do céu, os 12 mil reais acabou no segundo mês. E ficamos trabalhando num perrengue danado por uns 2 anos até estabilizar. E nesses 2 anos gerou muito estresse, muita decisão. Será que a gente deveria ter tomado essa decisão de vender a nossa casa? E pessoas de fora falando, vocês fez a coisa errada. E a gente falou assim, não, vamos continuar firme no nosso propósito, que é trabalhar e fazer o nosso sucesso acontecer. E deu tudo certo. Demorou 2 anos para começar. Aquela engrenagem falhando ali, não dando certo, e muito perrengue, isso aí gera muito conflito, né? Gerou muito conflito entre eu e minha esposa. E ainda para ajudar, as pessoas falavam, as pessoas de fora, né? Falavam, acho que você não tomou a decisão certa. Aí desgastou bastante assim, o relacionamento. E foi, mas como a gente era temente a Deus, a gente conversava bastante e coisa aconteceu. Aí você, depois de 2 anos assim, aí começou a engrenar. E hoje, assim, o que você falaria para o José naquela época? Se você fosse ser transportado lá para aquela época, que estava nesse perrengue, o que você falaria para aquele José lá hoje? Eu falava para aquele José assim, para ele ser mais otimista, acreditar mais. Porque se o José conseguiu, naquela época, que era eu mesmo, hoje eu estou numa situação, numa posição melhor, eu acho que todas as pessoas têm condições e se acreditar no potencial, consegue. O sol não brilha só para um, brilha para todos. Aí eu acho que você falar assim, eu vou para cima, depende de mim, se eu quiser que a coisa aconteça, eu falaria isso para o José hoje, cara, arregaça a manga e vai trabalhar. Você tem potencial. Todos nós temos potencial e o José também tem. Aí é você e você mesmo, não atribui a ninguém. Seu sucesso é seu por mérito próprio. E colocar Deus na frente das decisões. Legal, e você falaria isso para esse José, acredita que vai dar certo, né? Levanta a cabeça, vai, segue. Se cruzar os braços, a coisa para, mas caminha. Aí nessa época, os teus filhos eram pequenininhos? Pequenininho, o Lucas estava recém-nascido e a Amanda tinha 4 anos. 2 bebês ainda.
Fui criado dentro da barraca de pastel. Dentro da barraca de pastel. No começo, a gente ia para a feira, nós tinha condições de pagar gente para cuidar deles. Eles ficavam brincando em cima do freezer, brincando dentro da barraca de pastel. Até uns clientes amigos da gente falavam assim, essas crianças não podem ficar aí, tem lugar quente. Teve muitas vezes que amigos nossos levou as crianças na casa deles porque de medo de eles se queimar com óleo quente, as coisas lá. Eles ficavam brincando nas feiras junto com nós, dentro das barracas. E foi assim que eles cresceram. Teve alguma história assim, dentro da barraca de pastel, 22 anos? 22 anos. 22 anos. Teve alguma história assim que te marcou? De algum cliente, alguma coisa que aconteceu assim? Teve uma história que me marcou e marcou muito a minha filha também. Inclusive, ela tem até uma cicatriz no queixo. Ela, uma vez, a gente estava trabalhando, aquele apuro e lá brincando. Aí ela foi fazer xixi no matinho, no canteiro. Aí foi andar assim, tinha aquelas bocas de lobo quebrada, que é sem a tampa, né? Ela pegou e caiu lá dentro. Aí veio uma coleguinha dela e falou assim, Zezinho, a Amanda caiu dentro do bueiro. Eu falei, deixa ela lá, depois eu vou ver o que aconteceu. Depois agora eu tô trabalhando. Aí depois de algum tempo, a menina voltou lá, pegou e puxou ela pelo braço e conseguiu tirar. A Amanda chegou chorando na barraca. Pai, você não foi me salvar. Eu falei assim, filha do céu, a menina falou que você caiu, mas eu não imaginava que você estava lá dentro do buraco. E ela estava lá dentro do buraco, chorando, e eu não fui salvar ela. Hoje eu penso assim, falo assim, nossa, o que eu não deixei de fazer pela minha filha? Mas eu não imaginava que ela estava dentro de um bueiro, caída. E isso aí me marcou demais, assim. Marcou ela mais que eu. Ela fala para mim até hoje. Até hoje ela fala, você me abandonou dentro do bueiro. Até hoje ela lembra disso aí. Mas hoje tá tudo bem, né? Tá tudo resolvido. Ela fala com tom de deboche, assim. Às vezes que ela quer me cobrar alguma coisa, ela fala, você até me abandonou dentro do bueiro, mas só em tom de deboche, mas totalmente resolvido. Uhum. E o teu, é um neto que você tem? Uma neta. Uma neta. É da sua filha? Da minha filha. É a Celina. A Celina é uma bênção nas nossas vidas. Ela nasceu com bastante saúde, ela interage, está com 10 meses, começou a andar com 9 meses. Ela é uma bênção. E o meu compromisso dia de sábado é levar ela para natação. Eu e minha esposa vai levar ela para natação todo sábado de manhã. Sabe que tem uma coisa que eu podia te contar? Eu descobri algo da minha filha na barraca de pastel. Olha, coisa boa. É porque assim, os médicos geralmente, né, os pediatras falam, para você tirar do peito, você tem que dar uma bananinha amassada, alguma coisa doce, assim, uma fruta, né? E tal. Não começar pela comida salgada, né? E a gente começou a dar comida para ela, né, uma bananinha ali amassada com maçã e tal, ela jogava fora. Daí ela tava com 8 meses, já tava ficando sentadinha assim, né? Nós vamos numa barraca de pastel. Aí chegamos lá, eu pedi um pastel de frango e ela começou a ficar de olho no meu pastel. Daí eu comecei a tirar e dar na boca dela. Ela ficou assim doida. Aí eu falei assim pra minha esposa, ela não gosta de doce, ela gosta do salgado, então ela pode ir no salgado. E é assim até hoje. Olha, é muito chegado no doce, mas no salgado vai embora. Pastel é muito bom. Que legal. E a gente se conheceu num evento que teve aqui em Maringá, acho que foi a segunda edição, né? É a segunda edição de Sinap. A primeira você participou? Primeira não participei, fui convidado para a segunda só. E como a gente se conheceu ali, na verdade a gente está se conhecendo hoje, na verdade, né? Porque ali eu conheci a tua história, né? Aí eu consegui o teu contato com o consultor lá, o Gustavo, consegui o teu contato com ele e tal, né? Inclusive, ele até falou, hein? Vai vir aqui. Legal. Vai vir aqui ser entrevistado também. Vai ficar na Berlinda também, igual ele, ó. Né? Mas aí, eu achei muito legal aquela história que foi contada lá. Sim. Que você foi lá na frente, contou e tal, né? Sim. Foi a história da formatura de medicina, né? Isso. Então, isso. Conta um pouco aí. Para quem não lembra, né, a formatura de medicina, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma empresa que divulgava, que fazia os eventos, que deu o balão nos formando. Contratou artista, contratou banda, contratou comida, e no dia da formatura, a empresa não apareceu. Foram todos os formandos lá no Vivar, da Euforia, e chegando lá não tinha ninguém, não tinha banda, não tinha estrutura, o salão vazio. Aí os formandos estavam desesperados. Tinha formando que estava ligando para iFood para levar comida para os convidados deles, porque não tinha comida. Aí a gente estava começando a entrar no negócio de eventos. Aí estava difícil para entrar, tal, tinha mais gente na parada aí, né?
Aí a gente estava entrando, aí eu estava tinha ido jantar com a minha família, era uma meia-noite mais ou menos, estava retornando para minha casa. Aí o Evandro, da Euforia, me ligou, era meia-noite. Ele falou, ô Zezinho, tudo bem? Vocês já se conheciam? Não, a gente estava engateando pro mundo dos negócios Não, você e o Evandro? Não conhecia, eu tinha feito algum contato com ele. A gente tinha feito um evento para eles. Aí a gente nem se conhecia. Aí como ele tinha meu contato, ele me ligou meia-noite e falou assim, ô Zezinho, é o seguinte, tem a empresa de medicina que está aqui, a formatura de medicina, não sei se você está sabendo, eu já estava sabendo, que a empresa que vendeu a formatura aqui não está aqui. Aí os formandos estão com fome, não tem comida, e você estava tentando entrar no negócio aí, e você tem condições de fazer pastel para mim, para servir às 4 horas? Isso era meia-noite, para servir às 4 da manhã. Falei, Evandro, tem que conversar com a minha equipe aqui. Como nós já estava todos juntos, meu genro, minha filha e minha esposa, meu filho, aí eu falei, vamos conversar com a equipe. Aí conversei com a equipe, falei, você acha que a gente Quanto tempo faz isso? Faz 2 anos. 2 anos atrás. 2 anos atrás. Aí conversei, aí eles falaram assim, ó, vamos ver se a gente faz. Aí falei, vamos todo mundo trabalhar ao invés de dormir? Vamos. Aí fomos lá para a pastelaria. E nesse dia era dia de folga ou não? Dia de folga. Nós estávamos chegando no jantar para dormir. Era um sábado, meia-noite, 0 hora do domingo, né? A gente estava indo preparando para dormir, aí o Evandro liga, aí beleza, dá para fazer, conversei com a equipe, dá para fazer. Aí ele me liga de novo, falou, Zezinho, só que a gente não tem dinheiro para pagar você pode esperar? Daí eu falei, vamos conversar com a equipe de novo, vamos. Conversei, posso esperar sim. Aí ele falou, é o seguinte também, a gente precisa de desconto, porque ninguém tem dinheiro. Os formandos já pagou tudo o que tinha que pagar e não aconteceu nada, eles precisam de comer. Aí eu falei, beleza, desconto, dei 50% de desconto. Aí ele foi conversar com o pessoal de novo, com os formantes, que resolve tudo na hora, falou, ele deu 50% de desconto. Aí eu voltei a conversar com a minha equipe, falei, apesar das pessoas ser de medicina, né, teoricamente quem faz medicina tem uma condição melhor. Aí eu falei, e se a gente pegar e doar esses pastéis para o pessoal de medicina, porque tá todo mundo difícil aí para todo mundo, se a gente fizer esse ato para eles. Aí a equipe falou assim, então tranquilo, a gente não vai querer receber para trabalhar. Aí eu fiz a minha parte, doei os pastéis. Aí liguei pro Evandro, falei, Evandro, a gente entrou num acordo aqui, a gente vai doar os 1.000 pastéis para vocês, para os formandos aí. Aí ele falou assim, cara, eu não acredito que você está fazendo isso. Eu falei assim, então a gente decidiu aqui agora. Aí pegamos e doamos 1.000 pastéis, 4 horas da manhã, fomos lá servir 1.000 pastéis de graça para os formandos. Cara, foi a coisa mais linda do mundo. No outro dia, todos os formandos mandaram mensagem para mim. Depois disso, o formando casou, contratou a gente para fazer casamento deles, servir pastel na madrugada no casamento deles. E desde então, a Euforia falou assim, agora vocês estão fixos com nós. Todos os finais de semana a gente faz formatura com eles. Como da primeira vez foi em cima da hora, eles não fizeram o contrato, teve que resolver dentro de 4 horas, a gente estava servindo pastel, até hoje a gente não tem contrato. E a gente trabalha quase todos os finais de semana para Euforia. O fio do bigode. Do fio do bigode, e nunca deu errado. Graças a Deus, sempre deu certinho. Depois disso acontecido aí, a gente fez um contrato de verbal, e a gente está trabalhando até hoje lá. Graças a esse evento, a gente conseguiu atender o pessoal da medicina, e só coisa boa depois disso aí. E de onde que veio essa pegada, assim, de você falar assim, não, vamos fazer de graça, assim, foi um insight, assim, na hora? Foi um gesto, assim, de empatia, uma empatia, porque eu entendo que não tá fácil para ninguém. E a gente já tem alguns projetos, assim, voluntários, a gente já trabalha com algum projeto social de ajudar algumas pessoas. Falei assim, mas... Aí minha equipe falou assim, cara, mas eles são formandos de medicina, você acha que eles precisam? Falei, cara, nesse momento precisa, nesse momento eles estão desamparados lá, nesse momento vão resolver o problema deles e de graça. Mas, cara, já retornou tudo isso aí. No outro dia, eu até chorei dos formandos ligando, agradecendo. Isso aí já veio no outro dia mesmo, eu já ganhei os 1.000 pastéis que eu tinha doado. Foi maravilhoso. Que história, hein? É inspiradora essa história. Muitas pessoas hoje, elas estão assim... querendo ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Não pensa nas pessoas. E é por isso que você está aqui hoje, sabia? Legal. Porque essa história falou muito comigo. Né? Por isso que eu perguntei para você se tem alguma história, né? Tô levando você aqui meio, né? Tem alguma história aí e tal, assim, porque com certeza essa não é a única não que você tem, né? Não é a única que você tem. É a que eu ouvi, né? Não é a única que você tem.
mas eu já te admiro, já como pessoa, como profissional, né? Se me aceitar como amigo, quero ser seu amigo, Opa. porque eu acho isso assim fantástico. Uhum. Hoje as pessoas assim, muitas pessoas falam para mim assim, eu quero contratar alguém, você não conhece alguém e tal. Aí eu fico pensando assim, se você vai contratar alguém, a pessoa já chega perguntando quanto que ela vai ganhar, qual que é o horário de almoço, Uhum. né, quanta hora trabalha e tal, mas ela não mostrou para que veio ainda. É, Né? hoje é muito assim, né? A pessoa, quanto eu vou ganhar, né? A pessoa não entende que se ela vai dar alguma coisa, ela vai receber em troca também. E falando de projeto, eu já tenho feito alguns projetos também, já que você falou que tem mais alguma história, eu vou contar mais um então. A gente tem um projeto que a gente atende crianças, só que fora da região de Maringá. Eu faço isso, gosto de trabalhar meio na surdina, digamos assim. Tem um projeto fora de Maringá, que a gente faz uma festa no Dia das Crianças, dia 2 de outubro, aí eu prefiro trabalhar fora de Maringá. Eu faço isso em Pulinópolis, a gente dá uma festa para as crianças de Pulinópolis, com tudo de graça. Eu reúno uns amigos meus, que de outras atualidades, que eles atuam em outros setores também, a gente vai lá e faz uma festa, a gente doa pastel, refrigerante, sorvete e brinquedo inflável, corte de cabelo, nós levamos uma equipe para um bairro afastado de Maringá, para não ter nenhum vínculo com Maringá. As pessoas falam assim, tá fazendo Maringá para se promover. Aí a gente escolhe um lugar para a gente apadrinhar fora de Maringá. E uma vez a gente levou uns brinquedos, patinete elétrico, essas hoverboard, os brinquedos que as crianças de lá não têm, porque eu não sei se você conhece, Pulinópolis é uma vila rural. Aí as pessoas são bem carentes e tem muita criança. Aí as pessoas não têm acesso a shopping, não têm acesso a esses brinquedos, patinete elétrico, essas coisas. As crianças enlouqueceram, ficaram enlouquecidas com aquilo lá. Aí é um dia por ano que a gente tem esse projeto. Só que eu nunca falo para ninguém, porque eu acho que para mim é interessante fazer aquilo lá, eu me emociono de ver a reação das pessoas. E eu gosto de ver a reação daquelas pessoas que a gente atende, não espalho muito assim para fora. Zezinho, vou chamar você de Zezinho já, tá? Meu nome Zezinho Pastéis, mas aqui só tá o Zezinho, o Pastéis não tá aqui, infelizmente. Hoje não tem. Você, assim, se vê nessas crianças, da onde você veio, quando você tá lá? Eu me vejo demais, minha história foi muito parecida. A gente, como eu falei que a minha família era grande, antes de vir para Maringá, a gente passou muita dificuldade, até dificuldade de comida mesmo. Nós tinha pilão, minha mãe pedia pra gente socar milho para fazer a quilera, e ela cozinhava para nós comer a quilera. As coisas que dava para as galinhas hoje, nós comíamos essa quilera. Aí eu me vejo muito nessas crianças, por isso que eu tenho esse lado assim de ajudar, de participar, de fazer alguma coisa, porque a minha infância foi exatamente igual eu vejo essas crianças aí, ou até pior. Eu digo que as pessoas falam assim, pobre, comia só ovo de mistura. Eu falo assim, não, nós não comia ovo. Quando a gente era criança, a minha mãe vendia os ovos da galinha para comprar outras coisas. A gente não comia ovo. A gente comia quilera mesmo. E superação, né? Graças a Deus, gratidão por estar aqui hoje. Foi muito trabalho, muita luta e os frutos estão vindo. E onde que você tem a barraca de pastel? Hoje a gente trabalha na feira, né? Aí segunda no antigo aeroporto, terça na Avenida São Judas, quarta na Avenida Morangueira e quinta na Avenida Mandacaru e sábado no Posto Kakogawa. Aí as madrugadas aí da vida a gente faz eventos, sexta, sábado, domingo. E tem nosso endereço no site também. Qual que é o site mesmo, amor? Zezinhopastel.feira? É isso aí, Zezinhopastel.feira. Então, depois a gente vai deixar na descrição do vídeo aí, tá? O pessoal acessar lá e ver. Tem um contato lá, né? Tem tudo lá. Para pedir, eu quero pastel aqui de madrugada, hein? Só falar com nós. Que legal, história legal. E isso que você faz, esse trabalho assim com crianças, tem quanto tempo? Faz uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. De algum tempo para cá que a gente está fazendo isso aí. E daí foi um amigo aqui, outro ali, foi agregando. Por incrível que pareça, tem muita gente que quer ajudar. Falta ter atitude mesmo de ajudar. Você fala assim, me dá R$200 para ajudar, é fácil, qualquer um dá. Mas o difícil é você encabeçar um projeto desse, falar assim, vamos montar uma barraca lá, vamos levar pessoas, vamos levar brinquedo, vamos montar uma estrutura
Isso que é difícil. Aí pedir autorização para o bairro, para o presidente de bairro, essas coisas que é mais burocrático. E essa burocracia trava muita coisa. Tem muita gente boa, mas tem muita mesmo. Se você chegar para conversar, falar, eu topo, eu topo, eu topo. Mas eles querem que você encabece o projeto. Falta é atitude. Mas tem muita gente que quer ajudar. Se falar, conversar com as pessoas, tem gente boa demais, cara. Gente boa demais. E daí pensa em transformar o pastel na franquia ou não? Pretendo, faz parte. Crescer é o meu foco. Aí a gente tá trabalhando para crescer. Bacana, hein? Eu fiquei curioso agora para saber da tua esposa, o que ela acha de tudo isso. O que você acha? Ela tá sem microfone ali, tá quietinha. Veio só para ouvir hoje. Mas é muito legal essa tua história, é inspiradora, como eu falei para você no começo, né? O Zezinho aqui tava assim meio preocupado, né? E que ia perguntar para ele, ó, tá vendo? Tá tranquilo, né? Já tá melhorando, já tá me soltando. Já tá se soltando, melhor, né? Bacana. E como que você conheceu o consultor lá, o Gustavo? O Gustavo. Então, na verdade, foi pelo Legendário. Eu fui no Legendário. Você foi no Legendário? Fui no Legendário, uma outra coisa desafiadora também, que a minha esposa, Ana Paula, também me colocou lá. Eu nem tinha intenção de ir, mas ela falou assim, você precisa ir. Você tem que melhorar alguma coisa você tem para melhorar. Eu falei assim, tudo bem, eu acho que eu ignorantão, falei, não, já tô bem, tá bem, não precisa. Você tem que ir para melhorar. Cara, e é maravilhoso. Legendário mudou demais a minha vida, conhecer pessoas maravilhosas. Inclusive, estou aqui por causa do Legendário, que através do Legendário conheci o Gustavo, o Sinap, e agora a gente está aqui conversando. Agregou muito. Essa história que você conta hoje, que você conta para o Gustavo, quando que foi? Quando que foi? Foi no Legendários ou foi aqui no evento, sim? Isso aí eu contei para ele num evento que a gente fez um dia, nós estávamos em quatro empresários, aí a gente conversando menos gente assim, aí eu contei essa história para ele achou interessante também, ele quis falar lá para vocês também. Legal mesmo, né? Eu assim, me conecto muito rápido com esses tipos de história, sabe? Porque... eu também já tive assim, eu tenho meu CNPJ hoje também, mas já tive assim, funcionário, empresa, carro rodando, né? E eu penso assim que da onde a gente veio não é para qualquer um, porque a maioria desiste. Desiste das coisas, né? Principalmente quando chega na hora de precisar de outro para fazer, não é? Para precisar de outro para fazer, que se estende até no caso que você colocou aqui de ajudar as pessoas, né? Ajudar as crianças, né? Que o mais difícil, às vezes, não é você arrecadar um valor, o mais difícil é ter pessoas que põem a mão na massa. Isso é complicado mesmo. Põe a mão na massa. E, infelizmente, né, o governo, as leis, não ajudam a gente em nada disso, né? Burocratiza bastante. Eu espero que as pessoas aprendam a votar melhor, né, na próxima eleição para quebrar isso daí. Eu tenho um amigo que foi criado aqui até um dia eu vou entrevistar ele aqui, hein? Ele foi criado no Lar Betânia, né? Hoje é Espaço Betânia, né? Que fica do lado do Sesumar, né? Mas naquela época, aquilo ali era a periferia da cidade era lá, era um lixão ali, né? Era lixão, a periferia da cidade era lá, era o Jardim Aclimação, né? Lugar perigoso, muitas vezes. Foi transformado. E daí, até no momento que eu saiba o porquê que não tem mais o Lar Betânia, assim, daquele formato de ajudar crianças em situação de risco, né? É justamente por isso, porque as leis estavam dizendo assim, não, você não pode pegar e levar a criança, o adolescente na igreja. É absurdo. Né? Mas se o adolescente quiser ir na balada, aí tem que pegar a Kombi do lar e ir lá, levar ele na balada e depois ir lá no final da madrugada para buscar. Porque é responsabilidade da instituição. E não pode segurar, tem que deixar aí. Inversão, né? De valores, né? Então, inversão de valores. Então, por causa disso, né? Porque daí ninguém quer investir em algo desse jeito também, né? A gente não quer que o que a gente doe uma instituição seja usado para isso, para combustível, uma pessoa de madrugada levar uma balada, né? Ou fazer o que a pessoa quiser fazer, né? É inviável. Mas parabéns pela tua história, tá? Parabéns pela tua família.
E espero que realmente você cresça bastante, Obrigado. né, nos pastéis, Zezinho Pastéis, hein? Aham, se Deus Né? quiser. E onde que veio assim? O pessoal começou a chamar você de Zezinho, 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 Zezinho do Pastel e acabou você decidindo assim colocar esse nome? É porque lá em casa, igual eu te falei, né? Vários Josés, né? Aí tem o meu irmão José Adelmo. Aí a gente trabalhava no Ceasa junto. Ele era grande. Aí ficou o Zezão e eu fiquei o Zezinho. Essa é a história, começou por aí. Aí, cara, a minha história é essa aí. E eu tive uma história difícil, eu quero deixar um legado diferente. Eu quero que, como você está contando a minha história, mais importante é minha esposa e meus filhos contar a minha história de uma forma diferente do que eu conto a história dos meus pais. Que foi bem difícil. Eu quero dar uma vida digna, assim, eu quero ser honrado pelos meus filhos. Essa é a história da minha vida que eu quero que meus filhos contem. E minha esposa, meu neto, meu genro, minha nora. Eu falei uma frase ali embaixo pro Marcos aqui, né? Na hora que nós estávamos ali no balcão lá embaixo, fazendo o cadastro, falei para ele, essa frase veio na minha cabeça algumas vezes e ontem veio e eu vou falar para você hoje. E não é por acaso que eu vou falar isso para você também. É que nós viemos ao mundo sem trazer nada e nós vamos embora sem levar nada. E o tempo que a gente fica aqui, a gente fica brigando pelo que a gente não trouxe e nem vai levar. Que coisa, né? É a pura verdade. Então, assim, a única coisa que o ser humano deixa é o legado. É aquilo que você falou agora, é o legado. Geralmente, quando eu vou num velório de uma pessoa, principalmente uma pessoa boa, que deixou muitos amigos e tal, eu sempre falo para os parentes, falo assim, olha, a pessoa que você está ali, ela não morreu, ela está dentro de você, dentro das pessoas e tal, porque ela causou um impacto na vida de vocês, ela deixou um legado. Ela deixou algo para se inspirar, não é? Para que outras pessoas possam seguir. E todos nós vamos passar. Se tem algo que é muito democrático, falando de política agora, né? Que é muito democrático, é a morte. Todo mundo vai passar, não importa a classe social, a cor da pele, né? O dinheiro, sem dinheiro, todo mundo vai passar. Isso é certo, né? Isso é certo. Até para a gente se conhecer, né? Apesar que hoje você é o entrevistado, mas vou contar um fato que aconteceu comigo há pouco tempo, né? Esse ano vai fazer 5 anos. No Covid, eu fiquei entubado. Nossa. Eu fiquei entubado e a minha mãe falecida, a mãe que já tem 2 anos que ela faleceu, ela vivia lá umas 4 vezes no ano e ia para UTI, sabe? Ela passava mal e tal, já estava de idade, ela faleceu, estava às vésperas de completar 85 anos, né? Ah, sim. E daí ela tinha bastante insuficiência respiratória e numa dessas idas no hospital acabou trazendo o vírus para casa. E ela tinha feito o teste, tinha dado negativo e ela estava medicada. Aí por conta disso eu dei uma vacilada, daí eu não usei a máscara, não higienizei a mão, abracei ela, pedi a benção e foi ali que eu peguei. E aí 6 pessoas da família pegou, só que cada um ficou com um sintoma. Eu, com uma semana, estava com 50% do pulmão tomado. Nossa. E na outra, no 11º dia, eu já estava entubado. Meu Deus. E assim, o impacto é quando eu acordei na UTI. Quando eles tiraram um pouquinho da sedação, eu já fiquei acordado, né? Igual eu tô agora, só que eu não podia falar nem nada. E esse foi o impacto, porque uma coisa que todas as pessoas perguntam para mim, né? Olha, você passou por isso? E daí, você sentiu dor, sentiu alguma coisa? Porque naquela época, principalmente, tinha muitas pessoas com alguém nessa situação, né? E daí, as pessoas assim perguntavam, né? Mas, olha, para mim, a mesma coisa que a Bíblia diz, que ela usa a linguagem de morrer e dormir, né? Então, aqueles que dormem vão ressuscitar primeiro. Então, se eu tivesse ressuscitado na volta de Jesus 1000 anos para frente, para mim eu tinha passado uma noite. Eu falei, eu estava ali, agora estou aqui com você, Jesus. Não viu nada. Você não viu nada. Quem sofre é a família, né? Eu fiquei pasmo de saber que eu tinha ficado todos aqueles dias dormindo apagado, né? E daí, quando eu acordei, eu não conseguia pegar um copo d'água, levar na boca, não tinha fala. Daquele você, assim, eu enxergava só um borrão. Nossa. Né? E de tudo isso, a lição que eu tenho, que eu sempre falo para as pessoas, que tem a ver com o legado que você falou agora, é que, assim, eu me vi como se eu estivesse no lugar da minha mãe, lá na frente, com 80 e poucos anos, ou quando, né?
E eu olhei assim e falei assim, caramba, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Eu quero fazer algumas coisas, por que que eu não estou fazendo e tal? Aí você tem aquele choque de realidade, porque você foi tirado da realidade, que você estava anestesiado, tirado para fora, e daí agora você vê as coisas como de fato são, né? O que que você está fazendo? Então ali eu tive uma mudança, assim, até o podcast aqui veio disso, desse desejo que a gente acaba tendo de transmitir algo para as pessoas, sabe? De abençoar as pessoas de alguma forma, de deixar esse legado, sabe? Então não é por acaso que nós estamos aqui batendo esse papo hoje, Legal, né? Você coincidiu. contando a sua história, eu estou contando um pedacinho aqui de uma história recente para contextualizar isso aí que você falou de deixar um legado. Eu acabei conhecendo uma história interessante também. Muito bom. É isso aí. E fala uma coisa para mim assim que você aprendeu no Legendário, que você falou bem, assim, falou, pô, foi legal, né? E fala uma coisa assim que mudou para você Eu acho que essa experiência. o Legendário eu achei fantástico. Eu acho que tem coisas que você faz no dia a dia que você fala assim, isso aqui é pequeno, isso aqui não vai impactar nada em ninguém, porque é só um errinho aqui. Mas não existe errinho. Erro é erro e acerto é acerto. Aí são coisas simples que passam despercebido para você que está fazendo e talvez para a pessoa que está recebendo, no caso a esposa, os filhos, é muito importante. Por exemplo, falta de atenção. Às vezes ficar focado em celular e o filho querendo atenção, a esposa querendo atenção. Fala assim, não, estou resolvendo um negócio aqui. Fala, o que você está resolvendo? Nada. Só passando o dedo no celular. São coisas pequenas que é pouco para nós e para as pessoas é muito importante. Eu acho que aprendi que tem que se importar mais com os outros e menos com a gente. Tem que ver o que é importante para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que são alicerces da nossa vida. No caso, a minha esposa, Ana Paula, e meus filhos, minha família, meu genro e minha nora. Essas pessoas, minha netinha também, muito importante. Aí, essas coisas que a gente tem que fazer por eles, que é uma coisa que eu aprendi muito no Legendário. A gente tem que ser uma pessoa boa, não para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. No caso, a família. A família é a coisa mais importante. Eu aprendi que a família é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Para você trabalhar bem, você tem que ter uma família estruturada. Para você progredir na vida, você não pode sair para um desafio da sua vida, um desafio profissional, com problema com a sua esposa, com problema com seus filhos. Você tem que ter uma família alicerçada, é o princípio e a base. E Deus, família. Aí as coisas caminham para o caminho certo. E não desvia, porque você tem uma base muito forte, que é Deus, em primeiro lugar, e sua família que Deus te deu. Isso aí não tem erro. Eu aprendi que o Legendário foca demais em família e no que é certo, e Deus. Aí esse é o que eu aprendi no Legendário mesmo. Não perder tempo, né? Porque o tempo realmente é curto, a maior moeda é o tempo. Tempo é precioso demais, e o tempo que passou não volta mais, e o que tiver que acontecer vai ser da agora para frente. Aí esse tempo que você tem para frente, aprender a usar com sabedoria com as pessoas que você realmente ama. E o que o Zezinho de hoje falaria para o Zezinho daqui, sei lá, 20 anos, ou mais 22 para frente? Então, eu acho que o Zezinho de hoje fala assim, continua nesse caminho, você tá o caminho certo, mas você tem que melhorar, você tem que voltar para o Legendário, você tem muito que aprender ainda. E um lugar para se aprender, eu digo assim, no Legendário você aprende muita coisa boa. Não só do Legendário, que não é aquela virada de chave, assim, ele desperta você para alguma coisa que você está deixando passar despercebido da vida. Aí o Zezinho de hoje tem que aprender muito com o futuro ainda. E aí preciso estar no processo de aprendizagem, sempre. É interessante você falar isso, porque quando a gente é jovem, né? Eu lembro que meus pais falavam assim, cuidado com tal coisa. Não, eu sei. Jovem, né? sei de tudo, jovem é perfeito. Tudo a gente sabe, né? Parece que vai viver para sempre, né? Aí tinha aqueles jargões, dono da verdade. Jargões adolescentes, né? Vamos beber que a morte é certa, né? Aqueles jargões, tava tudo assim, podia descer, subir, que tava tudo do mesmo jeito, né? E hoje, né, você falando isso, né, que você falaria para o Zezinho lá do futuro, né, aprende, né, não acha que sabe tudo, né, aprende, porque a vida é uma escola, né? É uma escola, cada dia tem uma lição, né, cada dia tem algo bacana aí. E, assim, o que você
né, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Eu acho que foi bem interessante, assim, as suas perguntas, e eu falei bastante da minha vida, falei até mais do que devia, eu acho que tem coisa, igual eu falei, profissional, que eu não gosto de comentar, abrir muito, mas eu acho que é isso aí. Essas perguntas que você foi bem esclarecedora, e essa é a minha vida, assim, eu quero ser essa pessoa que eu sou, e de agora para frente, eu quero ser mais família, como minha vida financeira já está estabilizada, agora eu quero focar mais em família, em diversão com a família e Deus, e seguir nesse caminho para dar exemplo para os meus filhos, para que eles se tornem pessoas boas também, que já são pessoas maravilhosas, meus filhos. Graças a Deus, eu e minha esposa conseguimos educar eles muito bem, graças a Deus. E o que você deixa de recado para quem está assistindo esse vídeo aí? Quem quer empreender ou quem está assim, de repente, pensando, será que vai, será que não vai? Né? Ou não está, talvez, dando tanta atenção à vida, à família. O que você diria para esse pessoal que está lá do outro lado da telinha? Eu acho que tem que dar a cara a tapa, tem que ir para cima, porque o futuro está aí, as mudanças estão acontecendo e todo mundo tem oportunidade. Se você ficar de braços cruzados esperando a morte chegar, a morte vai chegar. Então faça alguma coisa enquanto você está vivo. É isso. Isso aí, ó, Zezinho. Uhum. Obrigado, tá? Valeu, Ivan. Pela tua disponibilidade. Chegou no horário certinho, cara pontual, hein? Obrigado eu, e espero que eu tenha enriquecido a vida de alguém com a minha história aí. Com certeza, já começou pela minha. Aí, ó, que bom então. Essa história tua que você contou aí, eu já contei até em casa lá para minha esposa e tal, que né? bom, que legal. Ela ficou assim, pô, que legal, né? Então, a gente tem essa pegada também de servir outras pessoas, sabe? É muito bom, né? Melhor Muito ser bom. ajudado do que você precisar ser ajudado, né? Isso aí eu acho que é uma dádiva. Quando você tem para oferecer, é porque Deus te deu, aí nada mais justo que você compartilhar, né? Agora, quando você está na pior precisando, é que talvez não tenha acontecido com você ainda, mas doar é muito bom, é gratificante demais. E olhar os olhos, principalmente de crianças que recebem, é fantástico. Obrigado. Obrigado, hein? Valeu, obrigado, hein? Olha, se vocês estão aqui até agora, eu quero agradecer e falar para vocês, continue com a gente, logo teremos uma nova entrevista e, né, não esquece de dar uma olhada na descrição do vídeo, tem uns recadinhos importantes. Bênção pura sem mistura, até o próximo.